relação à inteligência artificial, eu acredito que ela veio para acelerar toda a questão de desenvolvimento humano na compreensão, na atuação também, de uma maneira mais rápida, mais intuitiva, com mais acuracidade. Então eu vejo que todos os negócios seriam beneficiados pela inteligência artificial. Levando tudo isso em consideração, os benefícios, a importância da inovação, o quanto a gente pode trazer para a sociedade, a gente precisa olhar para os riscos. Encontrar esse balanço, esse equilíbrio entre inovação e entre proteção dos direitos humanos fundamentais é o que a regulação vai trazer. Eu, pessoalmente, também acredito que é o coletivo, é o olhar coletivo. Nós, pessoas, nós, humanidades, estamos no centro disso. Então, a gente tem muita responsabilidade de fazer isso dar certo. Eu sou a Kátia Aidar, sou especialista de dados e inteligência artificial aqui dentro da Microsoft. E eu trabalho com o setor de educação e também com a área de setor público, para governo federal e para governo estadual. Mas hoje aqui eu venho falar bastante sobre a questão de ética. A Microsoft ela tem trabalhado muito nesse pilar de confiança, e aí há mais de 8 anos a gente participa de grandes fóruns nos países, justamente buscando qual que é o meio do caminho, né? Qual é o bom uso da inteligência, né? Então a gente tem alguns pilares como privacidade e segurança, inclusão, responsabilização, transparência, imparcialidade, confiabilidade. E em cima desses pilares, a gente tenta sempre buscar o bem humano, né? O bem maior. Então, aqui até onde a inteligência artificial pode ir e até onde o humano dali para frente vai conduzir aquela ação. E esses temas, eles estão muito em voga em todos os países, e os padrões que vão ser utilizados para a inteligência artificial. E aí vocês vão entender o porquê disso, porque apesar de ser uma caixinha em branco, né, que vocês estão fazendo aquela pergunta, buscando aquele conteúdo, mas o que está rodando por trás disso, né? O humano, ele tem que saber como se chegou naquela informação. Então, esse é um dos pilares de transparência. Então, aqui na Microsoft, a gente tem o seguinte conceito, né? Naquele momento que a gente blinda toda a questão de conhecimento específico, a gente diz que os dados são de vocês e que em nenhum momento a Microsoft vai treiná-lo com clientes ou treinar com a Microsoft ou compartilhar esse conteúdo. Isso é muito importante, tá? Inclusive, a Microsoft é a única que tem dentro do território brasileiro. Então, para perseguir toda essa questão de LGPD, que os dados devem residir dentro do Brasil, a gente está 100%, 200% compliance com relação a isso. Com relação à ética nos tempos de inteligência generativa, né, a gente precisa transformar, né, a experiência de todos os usuários, os aspectos humanos, fazer a promoção de ambientes que sejam melhores, mais seguros e previsíveis, trabalhar também com a questão de interações positivas, né, então buscando o crescimento da humanidade, com toda uma relação de relevância para o ser humano. Tentar segurar o máximo possível de fraudes, né, com relação aos sistemas, bots falsos também, direitos autorais, então a gente falou aqui bastante sobre o direito acadêmico, né, essa questão, mas também sobre a fotografia, que eu comentei com vocês, e recrutamento de candidatos também. Então aqui está sendo utilizado alguns exemplos de inteligência artificial generativa no ambiente empresarial. E com relação a isso, a ética vem muito galgada em 3 grandes pilares, né. Primeiro pilar, prática responsável dos dados, uma utilização segura e 100% de transparência. E para cada um desses itens, a gente tem que esboçar, né, como é que está sendo feito cada parte dessa. Então, que dados que foram utilizados para fazer o treinamento dessa inteligência artificial? A gente teve acesso? A gente consegue fazer alguma questão de engenharia reversa para se chegar na mesma questão? O que foi realizado para prevenir conteúdos maliciosos, né, ou explícitos? Então, aqui na Microsoft, a gente tem toda uma questão de blindagem também com relação ao conteúdo que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, morte, tiro, assassinato, não é algo que deve se possivelmente permear uma questão educacional. Mas quando eu falo de tribunal de justiça, é algo que é necessário, porque faz parte do negócio deles.
Então, com tudo com relação a isso, se vocês não precisarem desse tipo de conteúdo, vocês conseguem, através de uma tela, tá, isso tudo graficamente, colocar ali qual que é a sua a permissão que você tem com relação àquele conteúdo específico, né. Aqui, como os dados podem perpetuar ou aumentar o viés com o histórico, que eu acho que é muito o que o Pedro comentou, no seguinte sentido, né, esse dado, ele já está enviesado de alguma maneira, porque foi um humano que criou, né, então a gente precisa ter essa noção para saber o quanto que quando a inteligência gerar aquele insight, aquela capacidade para a gente, vai nos ajudar e o quanto é verídico. Isso também é uma das formas que a gente tem que ver com relação à alucinação, tá? E como está sendo evitado as decisões tendenciosas para o futuro, né, porque a IA nada mais é, gente, do que uma criança pequenininha que você vai ensinando dia após dia. E você sempre precisa ter uma retroalimentação dessa conhecimento específico, né. Não somente o que você está vendo de resposta errada ou de conteúdo sejam gerado errado, mas de coisas novas também que estão saindo, né. Um outro pilar é a utilização segura, né, então a gente precisa delimitar, né, até onde essa utilização é utilizar ética, né. Então a gente pode comentar um pouco sobre a questão da definição focada nos objetivos, né. Então, por exemplo, uma das formas que a gente tem trabalhado para segurar a alucinação dos modelos de inteligência, é você restringir conteúdo, né. Então seja bem específico nas perguntas que vocês estão fazendo. E essa questão de engenharia de prompt que a gente chama, que é justamente a instrução que você passa para a inteligência artificial, ela precisa ser bem detalhada, porque você gostaria que ele continuasse por aquele caminho, ou só utilizasse aqueles 3 PDFs, ou só utilizasse o conceito que está interno na empresa. Então é de nossa responsabilidade também fazer esse caminho junto com a inteligência, tá? Um outro ponto, né, quem que é o público-alvo que vai consumir aquela informação? Isso é muito importante para a gente entender se o conteúdo está ok ou se a gente precisa fazer algum tipo de treinamento adicional. Com relação também aos objetivos e incentivos, e uma forma, responsável de garantir que a gente está atingindo aqueles objetivos. Então, depois que foi feito toda essa inserção de conhecimento, treinamos, estamos ok, e agora a inteligência está começando a ser utilizada. Como é que a gente faz para avaliar que a gente está atingindo o objetivo daquela área que está consultando aquela parte específica de IA generativa, né? Ou como o resumo está sendo correto, ou se a pergunta foi respondida de uma maneira correta. Então, aqui dentro existe um trabalho humano fortíssimo, tá, gente? E a gente tem observado que cada vez mais as equipes, as organizações e etc., estão preocupadas também com relação a esse tema. E por último, a gente tem essa questão da 100% de transparência, né. Então fazer ali, possivelmente uma auditoria humana sobre aquele modelo para buscar como aquilo foi gerado, por que foi gerado, qual foi o índice que deu em termos de matemática, estatística. Isso tudo é possível fazer, toda essa engenharia reversa do conteúdo, né. Identificar também se ela chegou nas recomendações mais adequadas, testar também imparcialidade, né, se for outra pessoa perguntando de uma outra forma, será que a resposta vai ser a mesma ou se vai ter desvio de conhecimento com relação a isso? Então também é uma outra preocupação. E aqui, por último, os tomadores de decisão, eles precisam compreender como aquilo foi gerado, né? Então, muito possivelmente, trabalhar em painéis e documentos que tragam alguns insights de negócio, mas vocês, se forem questionados com relação a isso, tem que saber de onde veio esse dado, como esse dado foi trabalhado. Então, tudo isso são questões de extrema relevância para a parte de ética, né? E deixar o humano, né, sendo aqui não só o gerador de informação, o copiloto trabalhando com inteligência artificial, e muito da gente olhando e exercitando, né, esses modelos através de observabilidade também, para identificar o que que tem de problema, como é que a gente faz para corrigir isso. Então esse também é um outro fator aqui de 100% de transparência. E com relação a isso, a Microsoft ela tem muito material para a parte de transparência, confiabilidade, ética, vale a pena vocês consultarem no site.
Está tudo escrito em português, então se vocês tiverem alguma dúvida também a gente está à disposição para elucidar alguma necessidade adicional. Muito obrigada, gente. Convido agora a Alessandra Del Debbio, vice-presidente de Assuntos Jurídicos e Corporativos na Microsoft América Latina, para falar sobre regulamentação e políticas públicas na era da inteligência artificial. Queria trazer alguns dados que envolvem diferentes setores, mas especialmente o de vocês, de ONGs. No nosso Microsoft World Index, o que é? A gente faz uma série de pesquisas, né, financia algumas pesquisas também, e ouvindo muitos de vocês no mundo todo, e não só no Brasil, um dos primeiros dados que a gente tem aqui é que 72% de trabalhadores de ONGs acreditam que a IA vai ajudar a resumir tudo aquilo que a gente já ouviu que o Copilot faz no Teams. Resumir realmente as reuniões, quais são as ações que têm que ser feitas. Quando a gente pensa em aumento de produtividade, e tem uma série hoje de ferramentas, então, de IA, muitos dos trabalhadores acreditam que pelo menos 12% vão completar 12% mais tarefas do que completavam antes. Eu vou te dizer que a minha experiência é que eu economizo hoje, no mínimo 5 horas de trabalho na semana, com o que eu faço de uso de Copilot. Seja para resumir a reunião, seja para resumir os meus e-mails e me dizer quais são as ações que eu preciso fazer, seja para preparar um PPT a partir de um arquivo que eu tenha no meu Word, 25% mais rápido e com maior qualidade. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que falo inglês, falo fluidamente, posso dizer, mas eu não sou uma native speaker, né? Eu não falo inglês como os americanos. Então, uma das coisas que eu tenho usado o Copilot bastante é justamente para me ajudar a redigir melhor, a escrever de uma maneira mais concisa, porque você pode endereçar para ele justamente esses pedidos. A gente fala muito de trabalhos, né, e empregos que vão deixar de existir, sem dúvida, alguns empregos vão ser substituídos por outras funções que hoje a gente não consegue nem imaginar que exista, quando a gente fala em engenheiro de prompt, algo que não existia há um tempo atrás. E aqui também a gente vê que, cada vez mais, pessoas entendem que existem mais benefícios do que riscos nessa jornada. Mas a gente vai falar de riscos, porque a gente está falando de regulação e é um ponto super importante de trazer. Mais números, eu acho que a maioria deve aqui se encaixar em pelo menos alguns desses índices. 66% das pessoas acredita que a primeira versão do seu trabalho pode ser criada por uma inteligência artificial, então o seu copiloto pode redigir primeira versão do seu relatório, pode redigir a primeira versão de um e-mail que você tem que mandar, pode redigir o primeiro. Eu tenho usado muito na minha vida pessoal também, inclusive em estudos que eu faço, para resumir relatórios, às vezes gigantescos, que você não consegue, não tem tanto tempo para digerir. Então, você consegue absorver uma quantidade maior de informação numa menor quantidade de tempo. 80% acha que consegue encontrar a informação correta utilizando IA. A gente sempre fala, vocês vão buscar essa informação, mas é importante a revisão. A revisão é humana, a supervisão é humana. Isso daqui é um copiloto, é um assistente que vai potencializar o nosso uso. 30% dizendo que conseguem eliminar aquelas tarefas mais burocráticas e repetitivas de baixo valor agregado, e 69% que pode também ajudá-los com essas tarefas que eu falei repetitivas aqui. E aqui uma fala do secretário-geral de Tecnologia das Nações Unidas: se a gente conseguir cada vez mais demonstrar o quanto inteligência artificial generativa, como a gente está vendo hoje, ajuda a desenvolver e avançar nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a gente vai conseguir um consenso maior mundial para definir o que é governança de IA. Que tipo de regulação que a gente precisa ter, aonde a gente precisa ter definição dos princípios, que tipo de IA eu não posso desenvolver porque ela vai gerar um risco e eu tenho que bloquear aquilo, aonde encontrar justamente esse equilíbrio. Se a gente conseguir mostrar isso de uma maneira efetiva, cada vez mais a gente vai ter esse consenso
em nível mundial. Aqui eu trago para vocês o que está acontecendo no mundo, então. Então, vocês veem que, e eu vou depois trazer a América Latina, mas vocês veem que Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, quer dizer, seja na Europa, seja na Ásia, na China, Japão, seja a Índia, já existe uma discussão em níveis diferentes. Então, eu vou começar aqui com a União Europeia. A mais avançada já tem um AI Act, como a gente fala, então já tem hoje uma legislação de inteligência artificial lá, que é principiológica, mas que também toma como base os princípios da Unesco, que quer encontrar esse equilíbrio entre inovação, proteção de direitos humanos, inovação e uso responsável de tecnologia. Então, aqui em 2026 a gente vai ter a União Europeia já com a lei em vigor, então existe esse período de adaptação e de ter certeza de que novas regulações vão vir para identificar melhor as responsabilidades, por exemplo, de desenvolvedores, de implementadores, porque existem diferentes atores nesse processo de confecção de soluções, de implementação, de uso, de adoção, enfim, esse, vamos dizer, está aí central, como um ponto central. A gente, quando olha para o Brasil e quando olha para a América Latina, existe uma tendência, como a gente já viu com a questão de privacidade, com a legislação de privacidade, existe uma tendência em, de uma certa forma, adotar um modelo semelhante, ir pelo mesmo caminho. Aqui a gente tem um projeto de lei está sendo discutido no Senado, a importância do que a gente fala do lado de Microsoft é muito importante essa questão da regulação, mas muito importante também esse diálogo aberto, essa contribuição dos diferentes atores para que a gente consiga avançar com esse equilíbrio que eu mencionei para vocês, sem barrar totalmente a inovação, mas com responsabilidade, com transparência, com uso ético, com a preservação de privacidade. Então, tudo isso, todas essas conquistas que a gente já avançou. Se a gente for olhar para a América Latina, eu falei um pouquinho de onde está o Brasil, mas vocês vão ver que a maioria dos países aqui ou tem uma estratégia nacional de inteligência artificial, ou tem, no mínimo, alguns projetos de lei. Por exemplo, se eu for pegar o México tem mais de 45 projetos de lei. Mas o que que são? Não é um projeto de lei só sobre inteligência artificial. O que acontece é que existe um arcabouço de legislação, ou seja, legislação penal, legislação do consumidor, em que esses projetos de lei vão. Esse foi o caminho que o México, esse é o caminho que o México está adotando. Vão adaptando algumas questões de outras legislações para o cenário agora de inteligência artificial. Na Costa Rica temos mais de 2 projetos de lei. Um deles, inclusive, foi feito por Copilot. Foi feito por ChatGPT, perdão. Foi feito pelo ChatGPT, corrigindo. Foi feita pela própria inteligência artificial. No Peru, a gente já tem uma lei de inteligência artificial também muito genérica e muito baseada apenas em princípios, muito norteadora, dando algumas diretrizes, e algumas outras agora estão sendo propostas. Na Argentina, a gente tem hoje uma abertura maior para essa questão de olhar para a regulação num segundo momento, né, para que dê um pouco de espaço ainda para a inovação. República Dominicana, essa estratégia nacional, Porto Rico, uma proposta de lei também para criar, e essa é uma outra coisa que se discute muito, né? Existir alguma, seja agência ou instituto que vá justamente supervisionar de uma maneira geral a implementação da regulação no país. A minha sensação e impressão é que inteligência artificial agora, a gente já fala disso, Fernando Henrique já falava disso, desde 1957 se fala de inteligência artificial. Por que que agora isso ficou tão importante? Porque a gente está falando de linguagem natural. Agora a gente, usuário final, conversa com a máquina e consegue ter um retorno que antes não era possível. Então, é isso hoje que está gerando toda esse entusiasmo pela inteligência artificial e, ao mesmo tempo, que tem que acontecer com responsabilidade. A gente, se aproveitar a oportunidade, a gente sempre ouve que o Brasil é o país do futuro, o futuro nunca chega.
E aí eu acho que a gente tem uma possibilidade real de utilizar a inteligência artificial generativa como um grande propulsor, porque a gente está num lugar em que todo mundo está aprendendo, está todo mundo experimentando. Se a gente tiver a habilidade de entender que, a partir dos investimentos que a gente já tem em infraestrutura crítica, que a gente, nesse desenvolvimento de soluções de IA generativa para endereçar, inclusive, problemas complexos, se a gente levar isso a sério e aproveitar essa oportunidade, a gente tem, como país, não só a oportunidade de ser líder na região, para avançar com isso, mas sair, dar saltos muito mais significativos em questão de competitividade, em reinserção, importância. Eu sei que a tecnologia não é a solução, não substitui instituições, não substitui, uma série de coisas, mas ela pode ser um importantíssimo aliado se nós tivermos líderes políticos, empresariais, da sociedade civil, com a mentalidade para fazer esse crescimento de maneira responsável. Isso é a minha pessoal aqui, como a Lúcia uma hora falou, essa é a minha crença pessoal. Eu não quero ser uma otimista, desvairada, mas eu não quero deixar de acreditar que se a gente fizer a transformação de mentalidade que a gente precisa, a gente tem reais chances de sair do patamar que a gente está hoje. Esse acho que é o meu último slide, que eu só conto um pouquinho desse flow. A gente falou, da responsabilidade de inovação que a gente tem, né, como compromisso nosso, como a gente pode aplicar essas práticas, testar alguns modelos, algumas soluções, usando justamente esse quadro e essas diretrizes do NIST. Como a gente depende, por exemplo, a inteligência artificial depende de uma base de dados cada vez mais robusta, bem classificada, com segurança, com privacidade. Por que nuvem é importante? Nuvem é o grande habilitador de inteligência artificial generativa. Sem nuvem, esse jogo não acontece. E aqui a importância, quando a gente fala do upskilling, de capacitação. Acreditem, lógico, tem os desenvolvedores, tem o GitHub, a gente ouviu o exemplo do ucraniano, mas aqui é essencial que a gente também faça parte disso, que a gente também aprenda, que a gente também exerça a nossa curiosidade aqui e utilize da melhor forma possível. Então, assim, eu, de novo, não sou uma geek, mas tenho ficado entusiasmada com o que isso pode trazer de benefícios para a gente pessoalmente, mas especialmente vocês que têm diferentes propósitos aí de impacto social, o que vocês podem mudar esse jogo social com o uso responsável de inteligência artificial generativa. Obrigada.